Olá, Psi! Seja muito bem-vinda ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helene Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o último vídeo da nossa série sobre a conceituação cognitiva. Viemos caminhando aí durante 8 vídeos e esse vídeo de hoje encerra toda essa jornada. Quero aproveitar para te agradecer por me acompanhar nessa jornada, e se você ainda, não viu todos os conteúdos, te convido a ver desde o primeiro vídeo. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, então aproveite, o conteúdo tá muito bacana. Eu tô regravando uma série que eu gravei há 2, 3 anos atrás aqui no canal, trazendo muito mais conteúdos, muito mais informações, aproximando muito do que eu entrego no meu curso TCC Passo a Passo. Então aproveite também para você investir em mais conhecimento dentro da TCC. Então, aqui no canal você tem acesso a informações, mas no curso eu trago muitas coisas de maneira mais aprofundada, além de ferramentas, além do desenvolvimento do raciocínio clínico, Então eu te convido a conhecer o curso, o QR Code está aqui ao lado, link também na descrição. Aproveite também antes da gente ir, já para deixar a sua curtida, já para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com seu outro colega psi, porque assim você ajuda, a ampliar aqui o canal e que outros psis também tenham acesso ao conhecimento totalmente gratuito que aqui o canal oferece, ok? Então, agora, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então vamos lá, Durante aí a nossa jornada, a gente viu falar sobre a Maria, a gente viu falar sobre o José e agora a gente vai encerrar com o Pedro, ok? Então o exemplo que eu trouxe aqui também é um exemplo fictício, mas que muitas vezes a gente vai se deparar com esse tipo de demanda no consultório e isso vai aproximar de uma ideia de quê? De desvalor, ok? O que está acontecendo aqui? Qual que seria a história da vida de Pedro aqui? Nesse caso, ele não recebeu atenção e afeto, por parte dos pais e era punido por estes por ser um menino que sempre aprontava com outras crianças. Então, ele tinha alguns problemas relativos ao comportamento dele, ok? Então, o comportamento dele com outras crianças era um comportamento mais travesso, muitas vezes um comportamento mais agressivo também com outras crianças. Possivelmente, isso poderia se configurar em algum tipo de transtorno ali da infância, E que esses pais não diagnosticaram, não perceberam isso e faziam uma punição, além de não dar afeto, dizia que era uma criança má, que era uma criança ruim, que ele não se comportava, que não era um menino bonzinho, Então tudo isso foi reforçado. A partir então desse cenário e claro, de várias outras experiências, ao longo aí dessa fase mais crítica do 0 aos 16 anos, ele foi desenvolvendo, crenças. Quais crenças ele gerou a partir disso? As estratégias compensatórias, os pensamentos automáticos disfuncionais, as respostas, que ele passa a apresentar por conta da ativação das crenças, principalmente dessa crença de que ele é uma pessoa, talvez o quê? Vamos ver daqui a pouquinho, ok? Então, trazendo aqui para o diagrama, a gente tem aí uma configuração, os dados relevantes de baixo afeto parental, de uma punição do comportamento agressivo dele com os pares, seja um comportamento punitivo fisicamente, verbalmente, falando isso, que ele é uma criança ruim, ele vai ficar de castigo, é um menino que não se comporta, não é um menino bonzinho, ele não vai dar nada na vida, ele não merece coisas boas, Então, muitas vezes a criança ela vai absorver isso que os pais falam como grandes verdades e às vezes essas verdades realmente vão impregnar. Claro que aqui eu estou citando pais, mas podem ser cuidadores, pessoas significativas para essa criança, ok? E isso vai desenvolver, então, justamente essa crença nuclear, de que eu sou o mal, as outras pessoas são boas, mas eu sou mal. Então, esse mundo vai ser punitivo, afinal de contas, ele era punido quando ele aprontava e o futuro aí vai ser de coisas ruins, afinal de contas, meninos maus só merecem coisas ruins, ok? Na crença intermediária, então, vai ter uma correlação direta com essa ideia. Se eu sou mal, então serei sempre punido, não receberei nada de bom. A estratégia compensatória, então, vai ser aprofundar, evitar, na realidade, aprofundar os relacionamentos
por medo, então, das pessoas se aproximarem, perceberem que ele é uma pessoa ruim e manter uma baixa expectativa sobre as coisas boas, afinal, lá em cima já diz, eu não vou receber nada de bom. Então, diante de uma situação, de uma pessoa se interessar por ele, ele vai ter o pensamento automático. Se ela se aproximar, perceberá de fato quem eu sou e eu não sou uma boa pessoa, né? Isso se refere, então, diretamente à crença de que ele é mau, gera uma resposta, né, emocional de apreensão. Com isso, ele fica tenso e, ao mesmo tempo, também ele vai se manter distante dessa pessoa. Então, ele vai se afastar, vai ter um comportamento esquivo evitativo, né? Então, ele vai evitar se aproximar, deixar essa pessoa se aproximar, né? Afinal de contas, se aproximar, vai ver que eu não sou uma boa pessoa, né? Numa segunda situação, não conseguir uma vaga de emprego gera para ele o pensamento automático, tá vendo? Nada de bom me acontece, nada de bom acontece comigo, né? Por quê? Porque isso se refere à crença de que ele é uma pessoa má e que, por conta disso, ele vai ser punido. A partir disso, né, gera nele, né, uma emoção de tristeza e, claro, pode gerar outros tipos de emoção. Ele não apresenta respostas fisiológicas diante disso, né? Lembra que a gente falou que as respostas, né, elas podem ser emocionais, comportamentais e ou fisiológicas. Então, eu posso ter a presença de uma, de duas ou das três respostas. Então, aqui eu fiz questão de deixar, né, esse campinho em branco para ver que muitas vezes ele vai ficar em branco mesmo e o comportamento dele vai ser não procurar um novo trabalho por um tempo, né? Então ele se sente frustrado, ele se sente triste com isso que aconteceu, então ele novamente vai fazer esse comportamento de evitação, né? E aí a gente vai percebendo como que isso vai se configurando, né? Então, uma coisa importante para a gente se atentar é que muitas vezes, né, a gente vai perceber como que toda essa história de vida, como todas essas estruturas de coisas que aconteceram diretamente, mas também de diagnósticos, né, não percebidos, não dados, né, lá na infância, podem também representar fatores importantes para a criação de crenças, ok? E também para manutenção. Por quê? Quando a gente vai percebendo aqui, concorda comigo que esse pensamento é um pensamento mais negativista, né? Que eu sou uma pessoa má, que as coisas boas não virão para mim, né? Que eu mereço ser punido. E isso, principalmente para clientes que estão com quadro depressivo, isso acaba se fortalecendo, né? Isso acaba muitas vezes retroalimentando, principalmente quando a pessoa está se aproximando ali de uma ideação suicida, onde já tem uma desesperança e é muitas vezes ali, né, numa situação mesmo de desespero, de acontecer alguma coisa que a pessoa se sinta novamente punida, ela pode de fato, né, ter aí um comportamento suicida. Então é muito importante a gente ficar atento também, né? Não necessariamente é só essa crença, né, que vai estar ali configurando dentro de um transtorno depressivo, mas a gente vai ver que justamente essa expectativa, né, de que coisas negativas vão acontecer e muitas vezes essa visão de que de fato, né, se merece aquela punição por ser mal, né? Então isso pode influenciar diretamente também a manutenção, porque essa é a ideia, né? Afinal de contas, das crenças, elas estão atreladas também aos transtornos mentais e a ideia é fortalecer os comportamentos disfuncionais. Claro que não necessariamente, né, as crenças elas vão estar apenas atreladas a transtornos, mas quando elas estão atreladas também a esses transtornos, isso torna, né, tudo muito mais complexo, porque ali, né, o transtorno se ancora dentro dessa vulnerabilidade cognitiva e vai se retroalimentando de todo esse sistema. Então é muito importante, né, a gente conseguir compreender como que essas coisas se configuram, para a gente poder também, a partir disso, criar um conhecimento que nos leve a um plano de ação mais eficaz, mais eficiente, né, que a gente consiga, né, contribuir aí para que os nossos clientes tenham uma vida emocional mais saudável, né, que entre em remissão aí com os transtornos, que ele consiga vivenciar
uma vida mais plena e uma vida mais próxima daquilo que ele deseja, uma vida mais satisfatória, ok? Então agradeço novamente você que caminhou toda essa jornada comigo. Aproveite para deixar os seus comentários, tirar as suas dúvidas, novamente compartilhar esse conteúdo com seus outros colegas psis e a gente segue aí novamente na nossa jornada para continuar conhecendo mais coisas, para continuar construindo juntos muito conhecimento em TCC. Então, desejo muito sucesso, um beijo grande e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho!